Graça e paz, que alegria estar aqui. Tem muitos rostos conhecidos e isso me dá alegria. E eu estou feliz que estão chegando. Tudo bem. Eu gostaria de convidar a igreja para abrir a Bíblia em Gênesis, no capítulo 26. Gênesis, capítulo 26. Vamos ler a partir do versículo 22. Gênesis 26, versículo 22. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali outro poço. Amém. Nós temos aqui um quadro de muita dor, de muita dificuldade, que aconteceu na vida de Isaque, filho de Abraão. Ele foi para a terra dos filisteus, ele foi lá para a terra de Abimeleque, e foi muito bem recebido lá. Mas como ele prosperou, a Bíblia diz que semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Possuía ovelhas e bois, grande número de servos, de modo que os filisteus lhe tiveram inveja, e por isso expulsaram do seu meio. Ora, quando expulsam Isaque de lá, Isaque tem que cruzar o deserto. E fora todas as dificuldades que qualquer pessoa encontra no deserto, Isaque tinha o único irmão dele por ali que dominava o deserto, que era Ismael. Nós lembramos que as caravanas dos ismaelitas saqueavam outras caravanas, tomavam pessoas para vender no mercado escravagista, que foi o que eles fizeram com José. Então, Isaque resolveu fazer a trilha que o pai dele um dia tinha feito. E como o pai dele tinha aberto poços e encontrado águas no deserto, então ele foi atrás desses poços, mas esses poços tinham sido entulhados pelos filisteus. Então eles encontraram o primeiro poço, cavaram, encontraram água, os filisteus tomaram, e eles encontraram o segundo poço, e eles foram descendo, os filisteus tomaram de novo, e quando ele conseguiu, o último poço já estava tão distante, que ele chamou o poço da prosperidade, porque chamou Reobote, que ele disse: enfim prosperaremos na terra, nos deu lugar o Senhor, mas desceu para Berseba. Depois de toda esta saga, esta dificuldade, Deus aparece para ele. A Bíblia diz que Deus apareceu na mesma noite para Isaque e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai. Eu gosto disso e não gosto. Eu ia gostar muito mais se Deus dissesse para ele: eu sou o teu Deus, o Deus de Abraão, teu pai. Mas Deus aqui está deixando bem claro: ei, eu estou me apresentando para você. Estou me apresentando porque você não me conhece. Não é? Se aqui ninguém me conhecesse, certamente o pastor Luiz ia me apresentar. Mas como é que ele sabe que parte da igreja me conhece? Ele não teve que dizer tantas coisas. Então, se Deus se apresenta para Isaque, Deus se apresenta para Isaque porque o Isaque não o conhecia.
Mas Deus deu credenciais para Isaac. Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Quando Deus disse isso para Isaac, Isaac seguramente disse: aquele Deus que chamou meu pai da Mesopotâmia, aquele Deus a quem meu pai entregava dízimo, aquele Deus que deu ao meu pai uma promessa. Então foi caindo a ficha. Porque Deus se apresenta para Isaac, ele diz: não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei, multiplicarei a tua descendência. Por amor de ti, não, por amor de Abraão, meu servo. E isso tem tudo a ver com o assunto que nós estamos tratando hoje. Quantas vezes nós, e eu falo dos pais, não temos essa preocupação. Pode ser até que você não consiga levar seus filhos a conhecerem a Deus com profundidade. Mas é preciso que nós não nos preocupemos em colocar oração e serviço na poupança. Porque Deus vem a Isaac e diz: eu vou fazer por ti por causa do teu pai. O teu pai já morreu, mas o Deus a quem ele serviu não morre. O teu pai já morreu, mas o Deus a quem ele adorou não morre, sou eu. Então, por causa disso, eu cuido de ti. Não por causa de ti, mas por causa do teu pai. Porque eu sou o Deus de Abraão. Então, nós nos preocupamos muito em deixar bens para os filhos. E nós, quantas pessoas botam dinheiro e na poupança por aí, compram bens, compram imóveis, porque tem que se preocupar com o futuro dos filhos. Mas, se não deixar o dinheiro na poupança de Deus, olha, Isaac podia ter perdido tudo que Abraão deixou para ele no deserto. Os ismaelitas poderiam ter saqueado a caravana de Isaac. E saqueando, levar tudo, inclusive as vidas. Mas o que valeu para Isaac foi quem foi o pai dele com Deus. E Deus diz: eu sou o Deus dele, meu servo. Isso na Bíblia significa meu adorador. Aquele que me adora, aquele que me adorou, aquele que me serviu, porque serviço é adoração, não é? Serviço é atuação de servo. Então, tudo o que valeu foi quem foi o pai dele. E às vezes nós esquecemos que nós temos esta obrigação, esse dever para com os nossos filhos. Se nós servimos a Deus, nós descansamos a respeito dos nossos filhos, porque com toda a dor e todos os percalços que eles passarem, Deus dá conta. Como Deus está vindo aqui agora, Isaac sofreu no deserto, sofreu muito, mas chegou depois que ele acabou de sofrer muito, Deus disse: ei, sou eu que estou fazendo por causa do seu pai. Então vai ter seguramente o grande sonho de Abraão. O seu filho se rende a Deus. A Bíblia diz que quando Deus se revela a Isaac, a Bíblia diz que Isaac então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. E os servos de Isaac abriram outro poço. Quer dizer, enfim, chega o sonho maior de qualquer pai, de qualquer mãe. Seu filho se rendeu a Jesus Cristo. Hoje para nós, naquela época, seu filho se rendeu ao Deus dele. E é tudo o que nós queremos. E quantas vezes nós vemos Abraão, sendo Abraão, o filho dele não conhecia o Deus dele.
Quando você vai ver depois no capítulo 28 de Gênesis, Deus se apresenta a Jacó e diz: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, e de Isaque. Quer dizer, Jacó também não conhecia, mas Deus vai fazer tudo por Jacó. Então, nós hoje falamos em conhecimento. Será que nós estamos conhecendo Deus? Será que nós estamos conhecendo Jesus? Nós temos um grande trabalho de Jesus com seus discípulos, porque não o conheciam. Tem um momento lá em Mateus, eu vou para Lucas capítulo 8, que está do jeito que eu gosto. Lucas, no capítulo 8, tem um momento em que Jesus Cristo diz, no versículo 22, aconteceu que num daqueles dias entrou Jesus num barco, em companhia de seus discípulos, e disse-lhes: passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este? Diziam uns aos outros: quem é este? Que coisa triste. Quem é este? Que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedece. Você já pensou o que é isso? Eram discípulos. Mas viram um para os outros: ei, quem é este? Se estão perguntando assim é porque não o conhecem. Mas eram discípulos. A Bíblia não está dizendo aqui que eles faziam parte daquela turma que seguia Jesus. Eles estavam no barco com Jesus. Eles eram os discípulos de Jesus. Não conheciam o seu mestre. Não sabiam nem mesmo que ele era Deus. Porque se soubessem que Jesus é Deus, não teriam ido lá preocupados com medo que ele morresse afogado junto com eles. Imagina Deus morrendo afogado. Mas foi o que eles pensaram. Mais tarde, nós vamos ver aqui em Mateus, no capítulo 16, quando Jesus leva seus discípulos para Cesareia de Filipe. E ali, rodeado de todo aquele pânteon grego e de toda aquela cultura dos Césares, agora, porque a região tinha sido, enfim, consagrada à dinastia dos Césares e à dinastia dos Herodes, por isso recebeu o nome de Cesareia de Filipe. Agora, Jesus Cristo simplesmente faz uma pergunta para eles: vocês que estão aí misturados na multidão, vocês que estão no meio do povo, vocês que ouvem dizer tudo de mim, vocês sabem todos os comentários. Me digam aqui, o que é que o povo diz a meu respeito? Quem o povo diz que eu sou? E os discípulos simplesmente disseram: dizem que tu és João Batista, ou que é Elias, ou Jeremias, ou qualquer um profeta. Acabou. E Jesus ficou olhando para eles, porque eles aceitavam que Jesus podia ser a reencarnação de um pecador. Jesus, parado, olhou para aqueles discípulos e disse para eles: e vós, quem dizeis que eu sou? Quem sou eu para vocês? Quem sou eu? E eles ficaram assustados, porque agora eles tinham que dizer a própria opinião. Olharam, ficaram parados, e Deus, na sua infinita misericórdia, socorre o seu filho
e sopra no ouvido de Pedro, que era o bocão da turma, e diz para ele, sopra, e Pedro olha para Jesus e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus olha para Pedro e diz, bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi carne nem sangue que te revelou. Em outra, e sim meu Pai que está nos céus. O que Jesus estava dizendo para Pedro, Pedro, você sabe disso, que foi meu Pai que lhe revelou, porque senão você estava igual aos outros que não sabia também. Porque esses discípulos, mais uma vez, não conhecem o seu mestre. Esses discípulos, mais uma vez, não conhecem a Jesus. Então nós vemos, na tempestade, quem é este? Agora, em Cesareia de Filipe, quem sou eu para vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E eles param. E Deus socorre. Mas vai haver uma segunda tempestade. No capítulo 14 de Mateus, no versículo 22, Jesus incentiva e diz para seus discípulos atravessarem para o outro lado, para ele ir depois encontrar com seus discípulos, porque seria muito mais fácil despedir as multidões, ele estando sozinho. E a Bíblia diz que despedidas as multidões, no versículo 14 de Mateus 14, no versículo 23, e despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Então Jesus tomou a vantagem de estar na parte de cima, na parte elevada, no monte, e ficou olhando os seus discípulos. Mas os seus discípulos não sabiam que estavam sendo observados. Jesus orava e olhava seus discípulos. Passou a primeira vigília da noite, que é de 6 às 9. Passou a segunda vigília da noite, de 9 à meia-noite. Passou a terceira vigília da noite, de meia-noite às 3. Mas a Bíblia diz aqui que o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelo vento, pelas ondas, porque o vento lhe era contrário. Você imagina esses discípulos lutando com vento, com tempestade, onda alta, de 6 às 9, depois de 9 à meia-noite, depois de meia-noite às 3. Eu tenho impressão que eles já estavam tão cansados, famintos, com frio, que eles não sabiam mais para que lado eles estavam indo, se era direita, se era esquerda. Porque não haviam tantas luzes como nós temos hoje, luz elétrica pela rua, sei lá, eles já deviam estar perdidos. E o pior de tudo é o pavor da morte, vento contrário. Eles já deviam ter feito tudo o que era possível a eles, mas a situação era difícil. A Bíblia diz que na quarta vigília da noite, Jesus Cristo vem encontrar com eles andando sobre as águas. Logicamente, para nós hoje, todas essas cenas são muito simples, porque nós estamos acostumados com efeitos cinematográficos, com coisas mirabolantes, nós estamos muito acostumados a isso. Mas aqueles discípulos não estavam. Imagina alguém andar sobre as águas. A Bíblia diz aqui, no versículo 25, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Eles chegaram à conclusão de que era um fantasma.
Eu gosto sempre de chamar a atenção que ali não tinha nenhuma mulher. Então quem gritou, quem entrou em pânico, quem acreditava em fantasma era homem mesmo. Eram os discípulos. Portanto, isso daí lava a alma da gente, viu, mães, hoje? Viu, mães? Hoje é o nosso dia. E eles gritaram, e quando eles gritaram apavorados, Jesus Cristo simplesmente disse: sou eu, tem de bom ânimo. Imagina quem ia ter bom ânimo naquela hora. Não tem mais. Como que não ia temer? O que para ele era muito normal, para os discípulos era muito sobrenatural. A Bíblia diz que aconteceu tanta coisa, tem aquela parte de Pedro lá, mas não é isso que eu estou querendo agora. Eu estou querendo dizer que no versículo 32 diz assim: subindo ambos para o barco, Jesus e Pedro, subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Está vendo? Uma tempestade, quem é este? Os discípulos. Quem é este? Que até ao vento e às ondas ordena e lhe obedece. Segundo momento em Cesareia de Filipe, quem sou eu para vocês? Ninguém sabia. O que o povo diz a meu respeito? Dizem que tu és João Batista, Elias, Jeremias, qualquer profeta. E vós, hein? Não sabemos. Agora tem uma tempestade. E eles agora dizem: verdadeiramente és filho de Deus. Agora eles o adoram. Eu fico pensando que esses discípulos precisaram de 2 tempestades para reconhecer quem é seu mestre. Mas chegaram lá, andando com Jesus, de tempestade em tempestade, a gente chega lá. Mas quantas tempestades nossos filhos terão que enfrentar? Porque, segundo Jesus, veio a chuva, sopram os ventos, o rio inunda as margens, vem bater com força na construção dos nossos filhos, nos sonhos deles, em tudo o que eles planejaram, e se eles não estiverem bem solidificados sobre Jesus, sobre a rocha, sobre a palavra, a vida deles pode ruir, a vida deles, os sonhos, tudo pode ser levado pela correnteza. Até que ponto nós temos nos preocupado em levar os nossos filhos a conhecerem a Jesus Cristo? Porque de tudo que nós fazemos para eles, nada será mais frutífero do que o conhecimento que eles vão ter do seu mestre. Quando Jesus Cristo diz, em Mateus 7, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, Mateus 7, mas o que é isso de meio? Eu estou em Zacarias, acho que eu estou ficando doida. Todo aquele, no versículo 24, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem sensato que edificou a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína.
Jesus aqui está se dirigindo a uma plateia seleta. Ele está se dirigindo especificamente para aqueles que ouvem a sua palavra. Porque ele sabe que quando nós ouvimos a palavra, nós temos atitude, assumimos o comportamento. Ou nós praticamos aquilo, ou nós não praticamos. Se nós praticamos, ele diz que somos prudentes e estamos construindo bem. Se não praticamos, ele diz que somos insensatos e todo o nosso trabalho será levado água abaixo. Então, nós como pais, e nesse momento me refiro às mães, nós estamos trabalhando, nós estamos nos esforçando, nós estamos plantando, nós estamos nos dedicando. A nossa juventude nós entregamos. E não tem uma fase mais bonita da vida do que a juventude. Mas nós entregamos para formar. Deus forma no nosso ventre, e nós parimos e vamos continuar formando filhos. Para quê? Para que a vida deles seja jogada fora? Se nós não os ensinamos a conhecer, se nós não damos a eles exemplo de vida, porque os nossos filhos têm que olhar para nós e ler em nós a Bíblia. Nós somos a Bíblia que eles têm que ler. Eles têm que ler o livro. Mas se a nossa vida não é um exemplo para eles, eles não terão muito para lembrar. Então, é preciso que nós tenhamos essa preocupação. Nós vemos Deus dizer para Isaac: Isaac, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Será que Deus diria para o seu filho que ele é o seu pai? Primeira preocupação. Como mães, precisamos que os nossos filhos saibam, que eles tenham certeza que nós somos filhos de Deus, discípulos de Jesus Cristo, servos de Deus e que nós andamos com Ele. É preciso que isso seja muito claro para eles. Muito claro. Deus se apresenta para Isaac como Deus do pai dele, mas Deus não disse: eu sou o teu Deus. Abraão deixou uma memória para o filho, e o que ele deixou é que ele tinha um Deus a quem ele servia e a quem ele obedeceu, porque quando Deus chamou Abraão de lá da Mesopotâmia, Abraão obedeceu, Abraão creu, Abraão andou no chamado de Deus, mesmo sem ver qual era a terra. Então, é essa fé que agrada a Deus. Isaac sabia disso. Então, Isaac conhecia a parte imensa da atuação de Deus na vida do pai dele, mas mesmo assim ele não tinha se rendido. O pai morreu, Deus estava cuidando dele por causa de Abraão, mas ele não sabia. Ele não sabia. Foi preciso que fosse testemunhado a ele ainda. Quando Abimeleque vem visitá-lo, Abimeleque diz: vimos claramente que o Senhor é contigo. Vimos claramente que o Senhor é contigo. Então, quando dá para os outros verem, o nosso filho, ele vai dizer: então é mesmo. Primeira coisa que nós precisamos saber, que os nossos filhos possam ver que nós conhecemos a Deus, para que eles possam conhecer. Nossos filhos estarão muito mais seguros para o futuro, se eles souberem que eles tenham a mãe aos pés do Senhor. A maior obrigação nossa, como mães, é essa. Porque quando Deus formou o filho no nosso ventre,
Desde o início, Deus é um Deus que trabalha por princípios. E o princípio de Deus é esse. Todas as vezes que um homem e uma mulher se deitam, eles estão abrindo a guarda para que Deus traga uma pessoa. Deus pode trazer ou pode não trazer, porque os pais se deitam juntos, mas quem faz o filho é Deus. E quando o homem e uma mulher se deitam, Deus pode resolver, vou fazer um filho aqui. Aquela mulher pode não conhecer e nunca mais ver aquele homem, mas Deus vai fazer o filho. Eu tenho uma amiga em Vitória, que a mãe dela foi fazer uma farra, e depois de muito tempo descobriu que estava grávida. Quem é o pai? Sei lá. Mas ela nasceu. O que significa que Deus faz a pessoa. Como Ele vai fazer? Ele vai pegar tudo de você, minha irmã. Ele vai pegar do seu sangue, Ele vai pegar do seu oxigênio, Ele vai pegar de todos os elementos do seu corpo. Você vai respirar para aquela criança, você vai comer para aquela criança, você vai dividir com ela você mesma. Você vai dividir com aquela criança você mesmo. Se o pai está participando, ele é um abençoado. Se não está, problema dele. Vai perder a bênção. Né? Vai perder a bênção. Agora, nasce aquela criança, na hora certa que Deus determinou, o seu útero começa a dizer, sai. Começa a se contrair. Aquelas articulações que Deus já deixou prontinhas, elas começam a se afastar. E o útero empurra para fora, porque está na hora. Chega de berço aqui dentro, o berço vai ser lá fora. Vai ser lá fora. A criança sai. Os seios começam a pulsar gritando. Os seios que nunca deram trabalho. Nunca deram trabalho. Estão aí, desde que você tinha 11, 12 anos, nunca deram trabalho, só deram despesa, porque sutiã é caro. Agora eles começam a pulsar, eles endurecem, eles aquecem. É aquele negócio difícil e eles começam a se agitar. Ei! Estamos aqui. Somos duas mamadeiras prontas na temperatura certa para o seu filho. Porque é para isso que eles existem. São duas mamadeiras. Traz a criança ali. A criança que acabou de nascer. Ele vai com a boca assim, ó, louco, procurando um mamilo. Como que sabe? E quando encontra, se prepare. Porque ele vai sugar. Ele suga com uma veemência, ele suga com uma força. A mãe grita e ele se deleita. Porque racha, sai sangue, não é problema dele. Isso é problema da mãe. O que está acontecendo? Ele que foi formado dos seus ingredientes ali, cálcio, oxigênio e tudo, agora que ele saiu de você, ele vem mamar o leite que já foi seu sangue. Ele vai se alimentar de você. Se você não abrir o olho, vai a vida toda mamando. É? Então, você pode imaginar a mistura, mãe, que você tem com seu filho? É uma mistura que demora, porque o pai só precisou 1 minuto para estar misturado o resto da vida. E quando sai do ventre, você ainda dizer a cara do pai. Agora você não, ó, é contínuo, vai amamentar, vai chorar, vai levantar, vai sofrer, vai tudinho, porque Deus fez assim. Porém, como você está espalhada nele todinho, lembra daquele momento de Agar, quando ela grita por causa do filho dela que ia morrer? Ela deu um grito no deserto, porque ela tinha deixado o filho debaixo de um arbusto para morrer. Deus diz: que tens, Agar? Deus ouviu a voz do menino daí onde estava. Você diz: como é isso?
A mãe gritou, Deus ouviu a voz do filho. Por quê? Olha a mistura. Olha a mistura. Quando você levanta a voz diante de Deus, Deus ouve a voz do seu filho. Você entendeu isso? E se você nunca vai diante de Deus para orar? Quando Deus vai ouvir a voz do seu filho se ele não ora? Saiba que todas as vezes que você ora, isso não é para você dormir na sopa não, Glenn. Toda vez que eu oro por você, Deus está ouvindo a sua voz, mas você precisa orar também. Quando a mãe ora pelo filho, Deus ouve a voz do filho. É isso que está escrito em Gênesis 21. Então, se nós não oramos pelos nossos filhos, nós estamos em débito com eles. Porque quem arrumou essa história foi Deus. Deus arrumou a história de que meu filho e eu estaríamos tão unidos, que quando eu orasse por ele, Deus ouviria a voz dele. Então, essa é uma necessidade constante que os nossos filhos têm, de nós nos levantarmos diante de Deus pelos nossos filhos, de nós podermos falar de Deus para os nossos filhos e falar dos nossos filhos para Deus. E o mais rápido que for possível, nós possamos colocar isso para que eles ensinem isso para as futuras gerações deles. De que Deus sempre se lembrará de quem você foi para Ele. Mesmo não estando aqui, Ele visitará os seus filhos. Precisamos ver hoje o quanto nós temos nos dedicado a conhecer a Deus. Conhecer a Deus, ninguém conhece se não gastar tempo com Ele. Ninguém conhece a Deus se não gastar tempo com Ele. Ninguém conhece uma pessoa se não gastar tempo. Você vê quanto tempo você namora para conhecer a pessoa, depois que casa ainda briga. Tem decepções, tem aborrecimentos, porque não conheceu o suficiente. Não dá para conhecer uma pessoa de vez, sabe por quê? Porque a pessoa vai mudando. A pessoa que você conheceu há 10 anos passados não é a mesma. Então, você vai ter que ir atualizando todos os dias. Mas Deus não. Deus é Deus. Ele é. Então você não tem que ter essa preocupação. Pode embarcar, conhecer o máximo que for, porque Deus não vai mudar. Você muda. E conhecendo a Deus você cresce. E você melhora. Mas Deus não vai mudar. Então quantas vezes nós queremos, porque eu vou passar a eternidade com meu Pai do céu. Você que não aguenta ficar com Ele 10 minutos, vai aguentar ficar a eternidade? Você que não aguenta orar 10 minutos aqui, você vai falar com Ele a eternidade toda? Não dá. Começa. Pelo menos pelos seus filhos, comece a orar. Comece a buscar uma intimidade com Deus cada vez mais profunda, porque é isso que a nossa família está precisando. Nós estamos vivendo num momento pior do que o tempo de Noé. Pior do que o tempo de Noé. No tempo de Noé surgiram os gigantes, e os gigantes que nós temos hoje. E os gigantes, as deformidades humanas que nós temos visto hoje, deformidade moral, deformidade psíquica, deformidade de todo tipo nós enfrentamos todos os dias. Então será que não é a época que nós precisamos abrir os nossos olhos, porque nós sabemos, nós somos filhos de Deus, nós temos a oportunidade, muito nos tem sido dado, e porque muito nos tem sido dado, muito será requerido de nós por causa da nossa responsabilidade. Estamos muito preocupados com o Brasil. Sim, nossos filhos são brasileiros, são. Quando nós olhamos hoje para o mundo, dizemos, pelo menos
já não se ouve falar tanto de guerra? Porque não dá ibope. Porque a guerra da Síria continua. A guerra do Afeganistão continua. A guerra da Líbia, mataram Gaddafi, a guerra da Líbia continua. Continua a guerra do ISIS no norte do Iraque. As guerras continuam, elas só não ocupam as primeiras páginas dos jornais, principalmente aqui no Brasil, porque aqui no Brasil só ocupa a primeira página do jornal o que é interessante para a mídia. Alguém sabe como é que está Roraima? Vai lá. Você vai ficar horrorizado, você nunca vai pensar que está no Brasil. Os venezuelanos ocuparam as ruas. O que você aqui vê que é o lixão, Roraima está praticamente um lixão. Você chega no Acre, está tudo preto. Só dá haitiano pelas ruas. O Brasil abriu as portas para que eles pudessem entrar, tanto haitianos como venezuelanos e todo mundo que quer entrar. Porém, não deu condição. Eu não estou criticando o governo, eu estou dizendo o que se sabe. Ele não deu condição. As pessoas entram e ficam pelas ruas. Eles não têm dinheiro, eles não têm casa, eles não têm comida, eles têm a dor, eles têm a saudade de terem saído da sua pátria do jeito que foi, eles têm medo, tudo para eles é novo, eles não deixaram de ter sonhos, deixaram a história deles para trás, são pessoas que entraram aqui sofridas, e encontram aqui um povo que está olhando para frente sem saber para onde vai, porque nós estamos num momento no Brasil que não sabemos. Então, o problema que nós temos lá para o norte não afeta para cá. Eu estive em Santarém do Pará no final do ano, eu fiquei horrorizado, eu nasci em Santarém. Eu nunca tinha visto tanto mendigo, o que é pior, os mendigos falam espanhol. E moram pelas ruas, população de rua. Mas o que é isso? Aí é venezuelano, venezuelano lá já é sinônimo de miséria. Então, o Brasil está desse jeito lá para o norte. Eu estava lembrando, ano passado, eu passei o Dia das Mães em Manaus. E nós teve o culto de manhã na igreja, depois saímos para almoçar. E era um almoço, era um pouco fora da cidade, ia ter um churrasco num sítio. Passei num lugar, eu vi uma fila interminável. Eu disse para a moça, aquilo é fila para quê? Para entrar no presídio. É filho indo visitar a mãe que está presa, é mãe indo visitar filho que está preso. Naquela hora eu tive uma consciência do quanto eu era alienada. Porque eu pensava, Dia das Mães, mas nunca pensei nas mães que estão indo visitar filho preso, nas mães que estão indo visitar filho no hospital de loucos, mães que estão indo visitar a sepultura de filho. Eu nunca tinha pensado na dor que atinge o coração de tantas mães hoje. Eu pensava, mãe que está vendo seus filhos hoje, mãe que está cozinhando para seus filhos, mãe, eu pensava assim. Aí eu vi o outro lado da dor de ser mãe. Mãe que se lembra de um filho que nunca mais viu, que não sabe para onde foi, que ficou perdido, filho que desapareceu. Eu conheci uma lá em Copacabana, filho que desapareceu. Então hoje tem mãe sentindo muito mais dor do que ela sentiu quando ela pariu. Precisamos saber que se hoje nós nos lembramos dessa qualidade de gente que Deus criou, porque foi Deus que inventou isso tudo. Deus podia ter enchido o mundo de gente sem ter feito mãe. Mas Ele quis que fosse assim. E Ele mesmo, quando quer falar do grande amor pelo homem, Ele se compara a uma mulher que amamenta. Ele diz, eu sou El Shaddai. Shaddai, no hebraico, é a mulher que amamenta. Por quê? Porque a mulher que amamenta, ela amamenta o filho com o leite que já foi seu sangue. Ela carrega o filho e bota ao encontro do seio dela.
ela amamenta o filho no calor dela, ela segura nos braços. Então Deus diz isso para Abraão: eu sou El Shaddai, anda na minha presença, ser perfeito. Então é preciso que, se nós queremos que nossos filhos andem na presença de Deus, a primeira coisa que nós precisamos fazer é nós mesmos andarmos na presença de Deus. Nós mesmos orarmos a Deus pelos nossos filhos. Nós mesmos, porque todas as vezes que você ora pelo seu filho, mãe, Deus está ouvindo a voz do seu filho. Quando sua voz não puder mais ser ouvida, porque Deus já lhe levou daqui, Deus, por causa de você, Ele tem um compromisso com seu filho. Porque do jeito que Ele fez com Isaac, Ele fará com seu filho. Eu sou o Deus de Sandra, tua mãe. Eu sou o Deus de Patrícia, tua mãe. Eu sou o Deus de Ana, tua mãe. Não temas, estou contigo, te abençoarei, multiplicarei a tua descendência por amor de Ana, por amor de Lenira, por amor de Patrícia, por amor de Sandra. Por quê? Porque me adoraram, porque me serviram, porque eu sou o Deus delas. E aí, se seus filhos não estiverem andando com Deus, eles vão levantar um altar e se render, como aconteceu com Isaac. Nós precisamos servir a Deus como mães, orar, nos empenhar, não pelo que nós estamos vendo. Pode ser que você não esteja vendo hoje seus filhos servindo a Deus, mas você tem que crer nesse Deus que está ligado a você. Você tem que crer nesse Deus a quem você serve, porque do modo como Ele fez com Isaac, Ele fará com seus filhos. Isaac sofreu de todo jeito, pode ser que seu filho tenha que sofrer. Filho pródigo também sofreu, mas voltou, não é? Então, todas as vezes que nós estamos ligados com Deus, não apenas nós temos a vantagem, mas a vantagem vem para toda a nossa descendência. É a melhor herança que podemos deixar. Então, como filhos de Deus hoje, nós precisamos procurar conhecê-lo, porque já vimos que existem discípulos que não conhecem, e discípulos que não conhecem ao seu mestre têm que passar por algumas tempestades desnecessárias. Vão passar, mas vão reconhecer, porque são discípulos. E como mães, chegar diante de Deus continuamente, porque foi Deus que botou aquele ser no seu ventre. Ele estava lhe convidando: vamos aqui conosco. Eu faço o filho com o material que seu marido aí botou no seu ventre e vamos criar. Eu gosto quando ele diz para Agar: eu vou ser o pai. Ergue-te, levanta o teu filho e segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Hoje pode até que tenham mães aqui que não têm marido, ou porque o marido morreu, ou porque o marido é um zero à esquerda, ou porque o marido se afastou, por alguma razão, mas ela é mãe. Nunca diga: eu sou pai e mãe. Não, você não pode ser macho e fêmea. Você vai ser sempre a mãe. É para isso que Deus lhe escolheu. Deixa o lugar do pai para Deus. Porque Deus dá conta. Porque Deus dá conta. Eu me lembro quando meu filho se formou. Era mais ou menos 2 horas da manhã, chegamos em casa, era um dia de chuva aqui no Rio. Mas era terça-feira e domingo eu estava pregando aqui
E de uma hora para outra eu fui lá no quarto, era 10 horas da manhã, eu disse, e o meu filho estava deitado na cama assim, olhando para o teto. Eu disse para ele, ó, o que está acontecendo? Nada não. Eu disse, não, senhor, tem algum problema. Tamanho sol lá fora, você está com o carro na garagem, é hora de ir para a igreja. E você está em cima da cama, olhando o teto? O que está acontecendo? Foi, depois de muito, sentou na cama e disse, mamãe, nós somos, eu não sei bem se era 16 ou 26, que vamos nos formar terça-feira. Todos têm pai dentista, ou mãe dentista, ou tio dentista, ou tem já o consultório. Para começar, eu sou o único entre todos, que não vou sair da faculdade para o desemprego. Eu não tenho nada para começar. Aquilo foi difícil para mim, porque nenhuma mãe quer ouvir isso de um filho. Doeu. E eu disse para ele, meu filho, preste atenção. O que é melhor, é ter um pai dentista ou um pai que é Deus? Não, não se trata disso. Eu digo, trata. Você acabou de blasfemar, dizendo que está sem futuro porque não tem pai dentista. Que será possível que todo mundo que preste para alguma coisa na vida tem que ter pai dentista? Não, senhor, vamos consertar isso. Preguei ali para ele e para mim, porque o momento era de fé e alguém tinha que pregar e eu precisava da palavra também. Eu sei que no final ele chorou, pediu perdão a Deus e aceitou o Pai que é Deus. Formou terça-feira, quarta-feira de manhã eu estava lá na cozinha, tocou o telefone para falar com o doutor Glenn. Já não era mais o Glenn, era o doutor Glenn. Eu me assustei, que eu não estava acostumada com aquilo. Eu disse, olha, eu não sei quem está falando, mas ele chegou em casa 2 horas da manhã, formou ontem, ele disse, eu sei, ele ainda está na cama. Ele disse, então você faz o seguinte, quando ele acordar, diga para ele ligar para o Ivan. Eu disse, e o seu telefone? Ele tem tudo, diga que eu estou aqui no meu consultório em Copacabana, que eu vou, estou esperando o telefonema dele. Bati o telefone e lá veio o Glenn. O que foi, mãe? Eu digo, meu filho, é um tal de Ivan. Ivan, ele disse que está no consultório dele aqui em Copacabana, quer falar com você. O único Ivan que eu conheço, que é meu professor. Liga para ele. Ligou, acabou de falar, eu disse que foi. Ele disse, quer falar comigo para eu ir lá no consultório dele. A cabeça da gente, eu pensei, vai convidar o meu filho para dividir o consultório com ele, pronto que o Glenn já... Entende? A gente começa a sonhar. Começa a sonhar. E lá vai a mãe, vai tomar um banho, bota uma calça bonita, não bota essas calças rasgadas, que ele gostava de umas calças do bolso rasgadas, já, ainda não era moda, mas já... Aí, deu café para ele, ele foi para lá e eu fiquei lá naquela oração agoniada que Deus não gosta. Senhor, põe a tua mão, dá uma inspiração. Lá para meio-dia ele chegou. Aquele andar de urubu malandro. E eu disse para ele, aí meu filho, tudo bem. Eu queria perguntar, mas eu também não dei o braço a torcer. E aí? Tudo bem. Daqui a pouco ele olhou bem para mim assim, disse assim, mãe, é melhor ter um pai que é Deus do que um pai dentista. Que foi, meu filho, que aconteceu? A senhora está falando com um assistente da cadeira de dentística da universidade. Não tinha 12 horas de formado. Não tinha 12 horas de formado. Eu pensei, obrigado, senhor, pelo que o senhor fez por mim, não foi por causa dele, não. Pode ter certeza, foi por causa de você, não, por causa de mim. Né? Você pode ter certeza. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu vou fazer esse mês 75 anos.
75 anos. Todas as mulheres que estão aqui que têm filho. Sirva a Deus. Adore a esse Deus. Tenha intimidade com Deus. Ame. Busque. Entre com Ele dia e noite, noite e dia. Todas as vezes que acordar de madrugada. Estiver na cozinha, estiver dirigindo, onde for, fale com Deus. Se agarre com Ele o tempo todo. E não se preocupe com o futuro dos seus filhos. Porque esse Deus não falha. Nunca vai falhar. Se seus filhos não estão dando certo agora para você ver, mais grudado ainda. Porque Abraão não viu o filho levantar um altar para Deus. Abraão não viu o filho levantar um altar para Deus. Isaque não viu Jacó ser Israel. Mas Deus estava ali. Fique firme. Adore. Deixa que Deus seja o seu Deus. Seja o seu Pai. E descanse. Descanse. Esse é o conselho de uma mãe de 75 anos que já passou muitos percalços. É isso que eu posso lhe dizer, porque é isso que a Bíblia nos ensina. Com Deus, cada vez mais. Porque foi Deus que lhe deu a vocação para ser mãe. Foi Deus que armou dentro do seu ventre um berçário. Foi Deus que lhe deu seios para amamentar. Foi Deus que lhe deu uma madre que, quando se abriu, produziu gente para esse mundo. Grudadas nele. Cada vez mais. Se até aqui você andou com Deus, agora você gruda. Isso segue quanto ao futuro. Que você possa ver os filhos e os filhos dos filhos, como diz a Bíblia, até terceira e quarta geração. Mas se você não chegar a ver com esses olhos, olhe com os olhos da fé no Deus que promete. E fique satisfeita. Feliz Dia das Mães. Amém.